Mateus, capítulo 7, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Lembrando aí, né, nosso propósito é continuar mostrando o que Yeshua verdadeiramente ensinou naquele sermão, deixar claro que tudo que ele falou tinha como base as Escrituras Sagradas, ou seja, o Taná, né? Por isso, seguiremos mostrando aqui os princípios claros e escriturísticos das palavras do Mestre da Galileia, Yeshua Mashiach, né? Recapitulando, vimos nos estudos anteriores o início do Sermão do Monte, né, desde o capítulo 5, e todo o ensino que Yeshua estava ministrando aos Talmidim naquela ocasião, né? Compreendemos que ele vai do capítulo 5 ao 7. No nosso último encontro, estudamos no capítulo 6, dos versos 25 ao 34. Podemos ver o verdadeiro ensino e o que realmente significa ser sal da terra, luz do mundo. E hoje continuaremos a estudar os ensinos dados pelo Mestre naquela ocasião, seguindo no capítulo 7, e ver mais revelações através dos ensinamentos da Torá que o Mestre trouxe ali naquela ocasião. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto e aí a gente segue explicando. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque, da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem, também será usada para medi-los. Porque você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no teu olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. E aí? Será que Yeshua aqui está falando sobre julgar? No mundo cristão, as pessoas falam: você não pode me julgar, porque Yeshua fala que não julgueis para não ser julgado. Então você não pode me julgar. Eles usam isso para que você não aplique correções, né? Como se julgar fosse a mesma coisa que condenar, que atribuir condenação, né? E são duas coisas diferentes. A condenação vem após o julgamento, certo? Então há um contexto para julgamento, há um contexto para condenação. E esse contexto de julgamento, ele não é tão curto quanto as pessoas pensam, né? Então, estamos confirmando que o conteúdo do famoso Sermão do Monte é mais que belas palavras de virtude, e na realidade uma mensagem profética contextualizada com o Taná, com as Escrituras Sagradas, e com o cotidiano dos ouvintes. Por isso que ele usa coisas que eles viam todos os dias, que eles faziam todos os dias, né? Conforme venho falando, não podemos olhar para as palavras do Mestre Yeshua meramente no contexto literal, pois eram profecias. A orientação de Yeshua nesses ensinos é para que os discípulos assumam a cidadania do reino desde já. Cidadania do reino hoje. É a oração do Pai Nosso que nós já falamos aqui, né? Venha a nós o teu reino. Então eu já assumo o que eu vou ser lá hoje, aqui. As minhas práticas já tem que ser toraístas hoje. Tem que ser prática de obediência hoje. Porque lá eu já serei. Certo? Então, compreendendo, né, que essa prática, né, assumir a cidadania no reino desde já, compreende que ela traz um relacionamento real com o Eterno, né, a ponto dele ser nosso Pai. Assim, vejamos parte a parte dos ensinos de Yeshua, né? Então, não julguem. Yeshua falou: não julguem para que vocês não sejam julgados. E eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura desse texto comigo. Vamos ler tudo de novo. Vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem,
serão julgados. A medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Porque se você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho. Então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Aí eu faço a pergunta para vocês. Esses 5 versos aqui estão verdadeiramente falando sobre não poder julgar? Não. Ou tem algo mais aqui? Ou o contexto aqui ele é mais amplo? Ele tem algo, Yeshua está falando mais coisa aqui, mas a gente, pela leitura, muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aqui eu já não vou nem falar de sentido profético, não. Eu vou falar de sentido do que ele está falando. As palavras estão aqui. Estão no texto. Mas tem sentido profético aqui. Mas a pergunta que eu faço é, ele está falando meramente sobre não poder julgar? E é toraísta? Está na Torá o não poder julgar? Essa é a pergunta. Será mesmo que Yeshua estava proibindo a que se julgue? E se acreditarmos nisso, que ele estava proibindo, né? Como conciliar os vários textos no Taná que mandam julgar? E ainda mais, o próprio Yeshua, em outro momento, manda julgar com a reta justiça. Lá em João, capítulo 7, verso 21 e 24. Como conciliar isso? Estaria Yeshua entrando em contradição em seus ensinos? Então a gente tem que refletir no que ele está falando aqui, para que a gente possa chegar no ponto. Certo? Em primeiro lugar, vamos refletir no significado da palavra julgar. De acordo com o dicionário. Língua portuguesa. Tá? A palavra vem do latim judicare. Significa julgar. E ela é formada por 2 partes. Um prefixo, jus, que indica lei, direito. Mais o radical dissere, que quer dizer falar. Assim, pela ótica da origem da formação da palavra no latim, tá? Nós temos o sentido de dizer ou falar com lei ou com direito, certo? A palavra judicare. E aí, falar com lei ou com direito nos aponta para quê? Falar com justiça. Falar com justiça. Então a gente começou a pegar o sentido da origem da palavra. Aí vamos para o dicionário. O que quer dizer a palavra julgar no dicionário? Primeiro, verbo transitivo direto e intransitivo, tá? Com os seguintes significados: tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Então não é só julgar. Tem mais algumas coisas aí. 2, regência múltipla, com os seguintes significados: formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. Opa, ampliou ainda mais o sentido da palavra. Vamos para o grego. Em grego, a palavra pode assumir os seguintes significados: questionar, examinar, avaliar, sentar-se para julgar ou em juízo, convocar para prestar contas. Tudo isso traz o significado julgar. Em hebraico, nós temos 2 palavras que nós vemos na Torá. Mishpat, que significa frase, sentença, decreto, arbítrio, decisão legal, julgamento, lei, ordem e costume. E a segunda palavra, shafat, que significa julgar
executar o julgamento, decidir, castigar, condenar, vingar e governar. Então não é tão simples assim falar, façam um julgamento, ou julgue vocês mesmos a causa tal, julgue você mesmo a situação tal. Não é tão simples eu chegar e falar assim, olha, Yeshua falou para não julgar e você está me julgando, você está dizendo que eu estou em pecado. Não é tão simples eu chegar e falar, você não pode me julgar. Tem vários sentidos, a amplitude é muito grande. Então vamos analisar, à luz do contexto correto, as palavras de Yeshua, né? Já sabemos que o sermão é longo e começou no capítulo 5. Aparentemente aqui nada tem a ver os ensinos anteriores. Pode até parecer estranho. Por exemplo, a gente tentar conectar o ensino sobre juntar tesouros no céu, do capítulo 6, com o não julgueis. Pode parecer estranho. Aparentemente, não existe relação entre esses pontos. Porém, temos visto que as aparências em se tratando dos ensinos do mestre nunca são como demonstram. Nunca são como demonstram, né? A gente já sabe por quê. Ele ensinava por meio de parábolas, tinha romanos transitando onde ele estava, passando, tinha religiosos extremos ouvindo o que ele estava ensinando. Então ele não podia falar abertamente de qualquer jeito. Então ele usava parábolas, e ele mesmo fala sobre isso. Nós vamos chegar no capítulo que ele vai falar sobre isso. Então vamos lá. Quando, no entanto, observamos mais detalhadamente, entendemos se tratar de textos proféticos e metáforas para expressar uma verdade da época. Temos visto ao longo desses estudos que o ensino é profundo e que existem relações entre os assuntos que já vimos. Lembre que já discutimos nos capítulos anteriores que os ensinos vêm tratando sobre valores pessoais e valores do reino. Ou seja, aquilo que eu quero receber hoje, receber reconhecimento humano hoje, e aquilo que eu vou receber no futuro, e por isso é profético. Ou seja, o que quer receber aqui pelos reconhecimentos humanos e o que quer receber do eterno no Olam Rabá. E Yeshua fala sobre propriedades interiores de cada indivíduo. Quando ele falou sobre o jejum, quando ele falou sobre tesouros no céu, quando ele falou sobre os hipócritas que oravam na rua para obter o reconhecimento das pessoas de que ele era um bom religioso. Então, olha o contexto. O que você tem no seu interior? O que você tem no seu interior? Né? E aí ele emenda, e o seu relacionamento secreto com o Eterno, que pode sondar a intenção de cada um. Por isso que Yeshua fala, porque o seu Pai que te vê em oculto, em aberto te recompensará lá no futuro. Alguém recebe alguma recompensa do Eterno hoje? Não. Hoje você recebe as bênçãos da obediência. Mas recompensa é no futuro. E Yeshua está falando de recompensas. Então ele não pode estar falando dessas coisas que aparentemente ele está falando. Esse não julgueis, dito por Yeshua, não pode estar indo contra julgamento. Pois se fosse verdade, nosso mestre estaria indo totalmente contra os textos do Taná, ao qual veremos alguns exemplos a seguir. Então eu trouxe 3 textos do Taná para a gente poder dar uma comparada, tá? Primeiro, Levítico 19:15 diz o seguinte: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Aí eu pergunto, esse texto aqui está falando de juízes que fazem julgamento? Qual é o contexto de Levítico 19? Levítico 19 é uma série de mandamentos de convivência. Tem vários assuntos ali. Ele também fala sobre julgar com injustiça e julgar o próximo com justiça. Ou seja, avaliar as coisas, medir bem as coisas. Deuteronômio 1:16. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês, atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre o israelita e o estrangeiro. Aqui está falando de julgamento de juiz. Aqui é um juiz oficial que efetua julgamento. Zacarias capítulo 8, verso 16 e 17. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. Está falando de tribunais. Repare que em Levítico 19:15, o Eterno manda julgar com justiça. E não é um texto contendo, não é um contexto de juízes,
tá? Mas um contexto de regras gerais de convivência do povo, certo? Já no texto de Deuteronômio 1,16, um contexto de juízes estabelecidos para ajudar a administrar as causas do povo, que profeticamente aponta para o futuro. Esse texto de Deuteronômio 1,16 aponta para o futuro. É um texto profético. Assim também como Zacarias. Profeta é um texto profético. E ele é bem claro quando ele fala: eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros e julguem retamente em seus tribunais. O texto é claro. Então a gente está vendo que o Eterno mandou estabelecer juízo, seja uns com os outros, ou seja em casos de tribunais mesmo, né? Os Beit Din. Até agora verificamos que o contexto de julgar nem sempre é de efetuar uma condenação. Ali, julgamento de tribunais ali, nem todos são julgamentos de condenação. Julgamento de causas. Julgamento entre uma verdade e uma mentira. Julgamento entre algo que é meu e algo que é seu. Como geralmente é falado pelas pessoas no sistema religioso. Mas está apontando para outra coisa. Vejamos também nos escritos nazarenos. Vamos para abrir da chapa, o Novo Testamento. Olha isso. Yeshua lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moshe lhes deu a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moshe, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no Shabat. Ora, se um menino pode ser circuncidado no Shabat, para que a lei de Moshe não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no Shabat? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. João 7, 21 a 24. Aqui é julgar? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aqui é julgar? Na ocasião de João 7:21 aqui, não havia ali um tribunal montado para julgar Yeshua pelo que ele fez. Mas alguns religiosos estavam ali emitindo um parecer. A respeito do que Yeshua tinha feito. O que foi que ele fez? Ele curou um homem no Shabat. Tem alguma coisa na Torá que proíba curar no Shabat? Pelo contrário, o Shabat é dia de fazer o bem. Mas por que os religiosos diziam que não podia curar no Shabat? Tradição, halachá, que diz que é trabalho. Ora, se curar alguém no Shabat é proibido, circuncidar também deveria ser. Você vai derramar sangue no Shabat? Mas acontece que a circuncisão no 8º dia tem que ser feita. E se cair no Shabat? Não vai fazer? Então, se faz a circuncisão no Shabat, assim como se pode fazer o bem no Shabat. O que os religiosos estavam fazendo? Eles estavam emitindo um parecer. Estavam fazendo uma crítica. Mas o que Yeshua fala? Né? Julguem vocês mesmos. Julguem com a reta justiça. Ou seja, deem um parecer de vocês de forma verdadeira, de forma justa, né? Ou façam a crítica de vocês de forma justa e não injusta. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas, certo? É isso que ele está falando. Então vamos lá. O mestre diz a eles julgarem ou darem um parecer justo, segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? A Torá. A reta justiça é o que a Torá manda. A reta justiça é o que a Torá manda. Então eu tenho que agir, eu tenho que avaliar as coisas de acordo com a Torá. Então vamos lá. Vamos ver Atos capítulo 4, verso 19. Mas Pedro e João responderam. Pedro e João estavam onde nessa ocasião? Perante o Sinédrio, perante um tribunal. E Pedro e João responderam para aqueles sacerdotes: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Apesar deles estarem diante dos sacerdotes no Sinédrio, julguem vocês mesmos aqui. É sob julgamento ou condenação? Não. Qual é outra palavra que eu posso usar aqui? Avaliem, reflitam, certo? Olha Yeshua falando, Pedro e João falando: avaliem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Reflitam vocês mesmos se é justo obedecer a vocês e não a Deus. Então olha o sentido de julgamento. Olha o sentido de julgar. Julgue vocês mesmos. Avalie, reflita. Outro. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Julguem. Neste verso, o termo julguem está levando o sentido de decidir. Então, ficaria: portanto, não decidam nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, porque aí ele vai dar as avaliações, o julgamento correto e a contribuição para cada um, o prêmio para cada um. Ou seja, antes da hora, né? Yeshua estava dando sentido desse, o texto está dizendo sentido de decidir, né? Ou seja, antes da hora, pois haverá o tempo correto
que é na volta de Yeshua. Então vamos lá. Com isso, podemos então procurar o entendimento correto acerca da palavra de Yeshua. Não julguem para que não sejam julgados. Eu quero que vocês leiam o texto de novo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem também será medida, né? Será usada para medi-los. Porque você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, e então verá claramente para que possa remover o cisco do olho do seu irmão. E aí? À luz de toda a Escritura, todos os textos que nós lemos, e tantos outros que você vai encontrar sobre julgamento, sobre julguem, sobre julgar, o sentido de avaliar, distinguir, refletir, decidir, verificar, vai aparecer. Ou seja, olhando para o contexto da Torá e dos profetas, a respeito dessa fala de Yeshua sobre julgamento, está fazendo um apontamento para avaliação, para verificação de prática de vida, de obediência. Não é julgamento de tribunal ou no sentido de condenação, como muitos pensam, certo? Então, se eu fosse ler ali, poderia ler assim, olha a palavra aqui, verificação. Não façam verificação de prática de vida para que vocês não sejam verificadas as suas práticas de vida. Não critiquem para que vocês não sejam criticados. Só que tem um segredo aqui. A chave para compreendermos completamente o contexto está no entendimento profético ou na forma de interpretação judaica. Sabemos que uma profecia nem sempre está ordenada cronologicamente no texto. Nós vimos muito isso em Apocalipse. Estávamos falando de uma coisa, começava no início do capítulo, no final. Mas o início daquele contexto ali era lá em outra parte. Gênesis tem muito disso. E Gênesis, as pessoas acham que é um texto histórico. Gênesis é um texto profético, tá? Gênesis é um texto profético. Então, a chave para entender está na interpretação. Sabemos que nem sempre o texto, a profecia, está ordenado cronologicamente. Assim, veja o final dessa primeira parte no verso 5. Qual é o final do verso 5? Hipócrita. Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho. Então, verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Se você pega esse texto do verso 5 e bota lá em cima, dizendo, olha, hipócrita, você erra também, não erra? Primeiro, verifique a sua vida, verifique a sua prática de vida, tá? E aí quando você verificar e a sua vida estiver correta, aí você vai lá e olha a prática de vida do seu irmão. Você pega esse texto e coloca lá em cima. Aí Yeshua vai e fala, já chamou de hipócrita. Aí ele vai e fala, não julgue para que vocês não sejam julgados. Ou seja, não faça avaliação para que vocês não sejam avaliados. Não faça crítica para que você não seja criticado. Porque para você fazer crítica, você tem que estar vivendo na justiça. Tem que estar obedecendo Torá. É por isso que o crentinho lá que come carne de porco, o crentinho lá que não obedece Torá, não pode vir te criticar. Porque ele está desobedecendo o que está sendo falado aqui. Ele não tem prática de justiça. Vocês estão compreendendo o que Yeshua está falando aqui? Então, coloque ele no início da fala do mestre. Note que ele está fazendo menção à hipocrisia, ao fato de não julgar ou avaliar alguém sem ter uma vida de obediência à Torá. Veja que ele diz para primeiro tirar a viga do olho, né, do próprio olho, ou seja, conserte a sua vida, viva de forma justa e poderá efetuar julgamentos. Aí a gente volta para o texto. E Yeshua vai dando todas as pistas. Olha o que ele fala. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Yeshua não está dizendo que não pode julgar. Aí ele fala, por quê? Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Olha a pista que ele está dando. Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Se você vai falar com uma pessoa que pratica uma coisa errada e você faz a mesma coisa que ela, vai vir contra você. A medida com a qual medir também será usada para medi-lo. E isso aqui, no sentido profético, lá no Olam Rabá, quando vocês forem juízes, forem julgar as nações, que forem julgar as pessoas, isso vai pesar lá. A sua vida tem que ser justa. Para você estar lá, a sua vida tem que ser justa hoje, aqui. E a gente volta no venha a nós do teu reino de novo. A gente volta no venha a nós do teu reino de novo. A gente volta na prática de obediência, numa vida de alguém que pertence ao reino, vivendo hoje, mesmo sem já estar lá. Então, veja que ele diz que para primeiro tirar a viga do próprio olho, ou seja, conserte a sua vida e viva de forma justa para poder efetuar julgamentos. Ele continua falando. Porque você
Aí ele vai fazer uma pergunta, olha, por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho? Você está vendo o erro do seu irmão, mas você não está vendo o seu próprio erro? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí ele entra, hipócrita. Tira primeiro a viga do seu, para depois você ver o cisco no olho do seu irmão. Esse texto está dizendo que eu não posso dizer para alguém que ele está errado na prática de vida dele? Não. Desde que eu tenha uma prática de vida justa. Aí o crentinho vai dizer assim, mas todos pecam. Porque o crentinho tem o conceito de pecado errado. Porque o crente acha que pecado é errar o alvo. Porque o crente acha que pecado é fazer aquilo que Deus não agrada. Ele não sabe que pecado é transgressão da lei. E se você vive praticando a lei, a Torá, você está tendo prática de justiça. E aí você pode sim efetuar julgamento. Tudo é falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas não querem ter a responsabilidade de ter dedos apontados para ela. Elas não querem reconhecer os seus próprios erros. É mais fácil dizer, olha, JC falou que você não pode me julgar, porque você também erra. Porque até o conceito de pecado deles é errado. Quando se considera o pecado original, porque todos pecaram, porque Adão pecou, esse sentido está errado. Todos nascem e pecam. Todos nascem e pecam. Não quer dizer que a criança que nasceu, já nasceu no pecado, não. Até ela ter conhecimento do pecado, ela não pecou, não. Ela está limpinha ali. E é por isso que Yeshua fala que dos pequenos é o reino dos céus. No primeiro nível do texto, no nível literal. No nível profético, isso tem uma profundidade enorme. Com isso, você pode fazer uma leitura mais ampla do texto. Poderá perceber que o sentido expresso no ensino de Yeshua não é o de proibir qualquer julgamento, mas o de fazê-lo sem o devido critério. Tem que ter critério. Você tem que ter moral. Tem que ter vida justa. Por que ele, nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo? Por que a gente ora? E aí tem judeu que não entende isso. Não reconhece Yeshua por causa do cristianismo e não consegue reconhecer a autoridade de Yeshua por causa da vida justa que ele viveu. A gente ora e fala em nome de Yeshua por causa da vida justa que ele viveu. Não é porque o nome dele é mágico, não. Não é porque ele tem um super nome, não. É porque quando fala de nome, tá falando de justiça. Igual quando o texto fala do nome do Eterno. Tá falando do caráter do Eterno. Quando a gente fala do nome de Yeshua, falando do caráter de Yeshua. Ele é reconhecido nosso Senhor e ele será rei. Ele está lá no terceiro céu hoje, recebendo glorificação. E no Yom Kippur ele entrou para apresentar ao Eterno a vida dele. Todos os anos ele faz isso, já há mais de 2000 anos. Apresentando a vida justa dele como o bode expiatório, porque ele conquistou isso. Pela vida justa dele, porque ele não pecou. E o fato dele não ter pecado é que ele não transgrediu os mandamentos que cabiam a ele. Não quer dizer que ele não quebrava um copo. Já vi as pessoas discutindo isso. Não, Yeshua é perfeito. Perfeito como? Não, ele não tinha erro. Ele não podia tropeçar? Não, ele andava sempre sobre nuvens. Ele não caía. Não, Yeshua não podia deixar um copo cair, porque ele era perfeito. Só imperfeito deixa um copo cair. Ora, pelo amor de Deus, já vi pessoas discutindo isso. A perfeição é o caráter de se obedecer à Torá. Então é a prática da justiça que leva você a ser considerado perfeito. Se você obedece ao Eterno, cumpre os mandamentos, o Eterno está te vendo como perfeito. Você não tem transgressão. A transgressão, o pecado na sua vida é um acidente. É um acidente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Por quê? O cristianismo ainda está enraizado. Você vai falar isso com um cristão ali, ele não consegue compreender isso aqui de jeito nenhum. Não consegue compreender. Por quê? Porque os conceitos estão formados na mente. Os conceitos estão formados na mente. Então, ó, sem ter vida de justiça, ou seja, quem obedece os mandamentos do Eterno, né? O que Yeshua estava proibindo, então, era a falta de exemplo e de justiça. A mera crítica, a palavra crítica aí, a mera crítica que é capaz de prejudicar o julgamento, a avaliação. Eu chegar para a pessoa e falar para ela, olha, fulano, você não pode comer carne de porco. Porque Levítico 11 fala que o porco é um animal imundo, não é alimento. Em Levítico 11 dá uma lista de animais que não podem ser comidos, não são alimentos. Aí eu tô falando isso e eu vou lá na minha casa, tem um carré. Eu vou comer um carrezinho. Ora, por isso que ele usa aqui no verso 5. Hipócrita, em primeiro lugar, tira a trave do seu olho. Depois você vai olhar o cisco do olho do seu irmão. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que você não pode efetuar julgamento. Uma pessoa no erro, que ouve alguém emitindo um juízo de valor a seu respeito, e esse alguém também está no erro, seu juízo não é válido. Que validade vai ter? Por isso, o juízo temerário, impensado, sem o mínimo de critério, é que deve ser evitado.
acertado, e não aquele feito com responsabilidade e justiça. Tá vendo como é que as palavras de Yeshua têm sentido quando você olha dentro do contexto correto. E aí, quando você olha para os textos da forma correta, com a interpretação correta, no contexto correto, o texto faz sentido. Quando você vai falar, vai ver Paulo falando lá, porque o homem espiritual, o que é o homem espiritual? É o homem que vive no Espírito Santo do Senhor. Não. O homem espiritual é o homem que está vivendo pelo mover do eterno. Qual é o mover do eterno? Vida de justiça. E aí tem um monte de texto que você vai analisar e vai ver tudo no contexto correto. Do ponto de vista profético, sabemos que no futuro seremos juízes na terra, servindo ao reinado de Yeshua. Por isso, Yeshua não era contra a que seus seguidores efetuassem julgamentos. No sistema religioso, as pessoas interpretam esse trecho errado e entendem que julgar é o mesmo que condenar. Por isso dizem que não se pode julgar, porque querem se eximir da responsabilidade de viver corretamente. Porém, quando alguém denuncia o erro, aponta a falha ou tenta mostrar o caminho correto, não está condenando ninguém. Pelo contrário, está cumprindo o que é esperado dos servos do Eterno, que é ajudar a colocar o irmão no caminho correto, conforme nós lemos lá em Salmo 51, 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que é esperado de nós como servos do Eterno? Ensinar a verdade para as pessoas, para que elas possam se voltar para o Eterno. Mas elas não querem ouvir, e realmente não querem. E muitos vão se arrepender. Muitos vão se arrepender. Vão ser condenados eternamente no inferno? Não. Vão ser ressuscitadas no final, para aprender e decidir se vão querer viver ou não. E a própria Bíblia fala que muita gente não vai querer aprender, mesmo depois de ter ressuscitado. É por isso que a prática da justiça, a vivência no reino tem que ser hoje. Já tem que viver hoje. Porque quando você for juiz lá na frente, quando você estiver em pé para ensinar um grupo de judeus ortodoxos, por exemplo, ou ensinar um grupo de muçulmano, até mesmo os nossos parentes vão sentar para aprender conosco. Minha mãe, meu irmão, que não querem de jeito nenhum o que eu ensino, lá no futuro vão sentar para aprender. E só vão ter essa oportunidade por causa da minha prática de justiça hoje. Porque eu oro, porque eu busco. Porque a minha prática de justiça vai dar a eles condições de se assentar para aprender e decidir se vão querer cumprir ou não. E o reinado milenar de Yeshua vai ser para isso. Olha o tempo que eles vão ter. Olha o tempo que eles vão ter para aprender. Não é à toa que lá em Apocalipse diz que ao final de 1000 anos, a Yetzer-Hará é solta. As pessoas vão poder voltar a pecar. E aí as pessoas decidirão se vão querer servir a Deus ou não. E muitas não vão querer, porque o texto fala de multidões e multidões no vale do Armagedon contra o rei. As pessoas vão estar vendo você glorificado, vão estar vendo o rei ali, que veio com marcas nas mãos, um corpo glorificado, sendo o rei. Mas as pessoas não vão querer viver segundo a vontade do Eterno, assim como não querem hoje. Então, quando lemos e interpretamos corretamente os versos 1 ao 5 do capítulo 7 de Mateus, dentro do seu contexto correto e de acordo com o conteúdo do Tanar, vemos que propositalmente Yeshua desordena o conteúdo da sua fala para que somente os de ouvidos atentos possam compreender. E todas as informações necessárias estão nas palavras faladas por ele, que de forma alguma está indo contra as Escrituras ou contra a vontade do Eterno. Muito pelo contrário, ele está totalmente de acordo com a Torá e com os profetas, mostrando que o servo do Eterno precisa ter uma vida de práticas justas. O que, conforme temos visto, é o assunto recorrente dos ensinos de Yeshua no Sermão do Monte. Então ele vai sempre... Todo o Sermão do Monte está sendo mostrado ali, profeticamente, como tem que ser vivido para alcançar o Olam Rabá. Concluindo o estudo de hoje, podemos perceber, mais uma vez, o real sentido das palavras de Yeshua aos talmidim naquele momento. Podemos ver como entender as Escrituras em seu contexto correto nos traz o verdadeiro aprendizado dos ensinos de Yeshua. Estude as Escrituras corretamente. Afaste-se dos dogmas e entenderá corretamente os princípios bíblicos. Que o Eterno nos abençoe.